Hoje a gente vai falar de um cara que mudou a direção de Gundam, que mexeu com o mercado de mechas de um jeito que vocês não imaginam, que é conhecido por ter um character design único, que também trabalhou com Fatal Fury, trabalhou com Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros! Quer saber de quem é que eu tô falando? É de Masami Obari. Confere aí. Sabe que a gente sempre fala de mechas aqui no programa. A gente adora citar Go Nagai, falar de alguns Shoji Kawamori, falar de alguns caras lendários. Até do Yoshiyuki Tomino, acredita? Até do Tomino, sabe? O Tomino, aquele cara lá, a gente fala de vez em quando dele. Mas desta vez a gente separou uma pessoa um pouquinho diferente, mas que tem uma relevância gigante para não só para o mercado de mechas, mas para o mercado de animação japonesa, que é Masami Obari. Controverso? Talvez. Mas definitivamente é um cara que ele botou muita personalidade em todos os trabalhos que ele fez. Pô, dá pra falar que em escalas de evolução, ele foi o último cara que fez o grande trabalho de evolução visual em mechas e também no estilo de luta de algumas séries, né? Sem dúvida. E ele começou super novo, né, cara? Eu tava vendo, a gente tava conversando, né? Começou novinho o quê? 18 anos? 18 ou 19 anos. Tipo, tinha acabado de sair do ensino médio e já tava se metendo aí a fazer as coisas, né? Pô, é raro, né? Porque normalmente a gente vê caras que, tipo, eles fazem 300 mil cursos, faculdades pra começar, o cara já é um escolhido. Botou a mão na massa, já foi e aconteceu. Então talvez por isso... O que a gente vai falar hoje no On Fire são os 5 motivos, as 5 contribuições de Masami Obari para todo esse rolê, essa indústria toda dos animes. Da hora. Número 1. Robôs com visual próprio. Sem dúvida, sem dúvida. Você olha um robô desenhado pelo Masami Obari e você de cara consegue identificar vários aspectos dele, né? Característicos. Eu sou muito suspeito pra falar, porque desde que eu vi a primeira obra do Obari, os primeiros rabiscos dele num desenho de mecha, eu falei, cara, esse cara é acima da média, né? E eu lembro de Dankugar Nova, foi uma série que eu tive, assim, né, um contato legal. Eu gosto muito do Dankugar de 85 clássico e o Obari foi responsável pela reinvenção, né, esse Dankugar Nova. E você vê ali a cada movimento, a cada coisa, algo muito peculiar do Obari. E ele deu uma entrevista, né? A gente leu uma entrevista dele para preparar esse material, onde o repórter falava para ele, cara, você tem uma peculiaridade, os seus robôs eles lembram muito humanos, né? Eles têm movimentos muito humanos, né? E o Obari responde que ele estudou a vida dele anatomia, ele estudou a vida dele toda ossos, né? Então ele não tinha como desenhar um robô que não se movesse como um humano, o que, quando você olha as obras dele, né, tem algumas aí que a gente pode citar, Dangaio, o próprio Gravion, o Super Robot Wars OG e outras séries que ele colocou a mão, principalmente nas batalhas, né? A gente vai falar de Gundam mais pra frente, que ele deu uma revolucionária em algumas séries de Gundam. Você vê movimentos que são movimentos peculiares, você olha e fala, foi o Obari que desenhou isso aqui. Eu acho que não só nos movimentos também, até nas poses também, né? Eu acho que se a gente for parar pra pensar, antes do Obari você tinha os robôs que eram aquela coisa meio... um design mais simples, uma coisa mais assim, linhas mais retas, aquelas coisas mais... parecendo um eletrodoméstico, né? A gente pode dizer dessa forma também. E num segundo momento você tinha autores como o próprio Yoshiyuki Tomino, o próprio Kunio Kawara trabalhando com Gundam, que faziam coisas que pareciam mais objetos mecânicos mesmo. Shoji Kawamori. O que o Obari fez nesse caso? Ele transformou toda essa coisa meio mecânica em uma coisa com poses mais dinâmicas, uma coisa com um visual mais angular, uma coisa com mais atitude. Poderia dizer que ele deu uma refinada no estilo dos caras que já era... mecanicamente, esses caras são impecáveis, eles desenham muito, assim, eles são capazes de fazer as fusões, encaixando parte por parte, abrindo as partes do mecha, assim, você vê a mecânica perfeita, você vê que os caras entendem de mecânica que vai muito, muito além
da questão de simplesmente ser um bom designer, né? Os caras estudam mecânica mesmo. E aí o Obari foi lá e ele refinou isso, né? A gente inclusive viu algumas artes, né, de robôs desenhados pelos artistas originais em cima e a versão do Obari é um negócio... do Obari embaixo. Sabe super-herói que chama? Então, é super robô que chama? Então tá bom. É o Obari fazendo ali a diferença. E a gente vai muito além, né? Nisso, porque quando você vê os combates antes do Obari, eles tinham a sua elegância, eles eram legais. Você tinha, por exemplo, o Shuji Kawamori fazendo, animando ali combates de mechas com chuva de mísseis. Os rajadões mísseis, aquele drible todo, aquela coisa desviando dos mísseis, todo teleguiado. E uma Cross você vê muito isso, assim, né? Esteticamente é lindo. Mas quando você vê o que o Obari fez, a maneira como o Obari trabalhou isso, principalmente se você gosta de combates corpo a corpo, é um nível totalmente diferente. O cara é monstro. Acho que tudo que a gente pode dizer sobre essa questão dos robôs com estilo do Obari, a gente sintetizaria na série Brave, na série Yusha. O Obari foi envolvido em X-Kaiser, Firebird, em Martigain, Gal Geiger, Goldra. O cara tava em tudo. Então, assim, essas séries têm lutas incríveis e se você olhar a estética dos robôs, até assim, o fato do rosto ser uma característica mais humanoide, assim, né, e tal, isso tudo é coisa do Obari, então. Número 2, anatomia dos personagens. Esse é um tópico que eu acho que vai ser bem controverso, né? Porque a mais Shiranui dele é coisa do outro mundo. Os personagens humanos dele são meio... Pra compensar que os robôs do Obari têm aquela coisa meio humana, os humanos do Obari, eles têm um visual quase um alien, né? Acho que o estudo dele de anatomia... Ele inventa músculos, eu não manjo disso. Essa obsessão que ele tem em fazer personagens com poses cada vez mais dinâmicas começou a fazer com que ele criasse poses até meio diferentes, assim, aquela coisa meio exagerada, o braço que proporcionalmente estava um pouco maior, tal, músculos muito vistosos, aquela coisa... Acho que o trincado do Masami Obari é um trincado extremo. Acho que a gente pode lembrar bem dessas características até aqui para o público brasileiro também, né? Por causa dos OVAs do Fatal Fury, né? Dá pra você ver muito bem isso. O braço do Terry, o próprio físico do Joe Higashi, ou mesmo até a própria silhueta da Mai Shiranui, por exemplo, né? A Mai dele eu sempre me lembro. É um exagero, assim. É bizarro. É quase uma coisa impossível. Mas ela funciona muito bem, né, para sequências de luta, né? E Gravion também, a anatomia de Gravion é uma coisa do outro mundo. A parte de mecha é maravilhoso, mas quando você vai ver os personagens, né? Porque tem uma parte que tá separada dos personagens ali, do dia a dia, antes deles enfrentarem Zeravai ali, né? Uhum. Que é tenso, cara. Tem uns personagens ali que não faz muito sentido, não. E a gente também tem até a própria contribuição do Masami Obari, já que a gente está falando de lutas, na parte dos games também. Porque tem dois jogos que hoje talvez eles não tenham envelhecido tão bem, né? Talvez tenha coisa muito melhor no mercado, mas você pode lembrar do Gokaiser, de Neo Geo também. Voltage Fighters, Gokaiser. E de Toshinden também, que era no PlayStation, lá nos primórdios do PlayStation 1, né? E você via nessa época que realmente o visual dos personagens, o tipo de anatomia deles, os músculos exagerados, aquela coisa das poses, as costas, né, ficando cada vez mais marcadas, assim, era uma coisa muito característica dele. O cara quebrava nós com as costas, fazendo assim. As lâminas, assim, né? Era tensa. E os olhos do Obari, né, a face do Obari, você bate o olho e você... As maçãs do rosto super pronunciadas, assim, né? Você reconhece de longe, né? E essa questão também dos olhos do Obari, eu acho que você vê também, não só nesses animes também, como você vê também, até em alguns que a gente já conhece bastante aqui no Brasil, né? O Ray Earth, por exemplo, você não parece tão óbvio a gente falar do Obari ali, mas tem envolvimento sim. Tem. A gente vai falar disso aí mais pra frente também com ele. O dedinho dele tava ali. Número 3, sequência de animação. Cara, eu arrisco a dizer que o Obari é o melhor nesse aspecto, cara. Assim, em termos de aberturas. Pelas aberturas que o Obari é acreditado por ter se envolvido ou fazendo background, ou dirigindo, ou colocando o dedo dele em algum lugar lá, cara, são aberturas que eu adoro. Quer dizer que assim, além dele ser um excelente designer de personagens,
dele ser um ótimo ilustrador também, porque ele tem umas composições, umas poses muito interessantes. O ponto forte de verdade dele é a animação. É a animação. São as sequências, as cenas mesmo. É o mise-en-scène que ele tem das séries mesmo. Pô, isso é uma coisa muito interessante, porque existem alguns storyboards, né, de aberturas, de sequências que ele trabalhou, que você vê como que o trabalho dele é muito limpo, é muito fácil, né, dos próprios animadores compreenderem também, entenderem qual que era a essência das cenas dele, né. É engraçado que quando a gente tava vendo esse material sobre ele, tinha uma postagem, né, da esposa dele no Twitter, falando que ele não usava borracha, porque ele desenhava a imagem do jeito que ele queria e não precisava pagar nada. Maldito. Cara, Desenhistas, vocês entendem qual que é a aflição disso? Acho que, na verdade, muito mais do que essa habilidade dele de poder desenhar quase que imediatamente o que ele tem na cabeça dele, é essa clareza que ele tem em relação a traduzir essas cenas deles que estão do storyboard para uma versão animada, né? Inclusive, muita coisa que a gente nem imaginava que tinha o dedo de Masami Obari tem, inclusive coisas como Cavaleiros do Zodíaco, né? E pior que assim, é o episódio 5 e o episódio 9 de Cavaleiros do Zodíaco. São 2 episódios que você nota que o traço, que a direção, tudo é muito diferente do tradicional. É muito diferente. Você tem aquela coisa meio Shingo Araki, né? Que é o padrão de design de personagens de sempre, né? Que você tem nas séries da Toei dos Cavaleiros. E você vai ter uma Masami Obari que tá deixando, mesmo que ele não seja realmente o principal da série, os capítulos em que ele trabalha, você sente um pouco do visual dele, das sequências dele, das poses estranhas, né? Pra quem não lembra, o episódio 9 é aquele episódio que o Seiya traz o Shiryu de volta à vida. Né? Aquele do soco. Já? É. Não é não? Não é mais antes, não? O 9 já não é o Cisne Negro, não? Não, é o Cisne Negro, então 5 que é o do Seiya. Então pode explodir porque eu confundi o episódio. Explodindo com o Dragão Negro. 5 é esse. O 5 é o episódio que o Seiya traz a Shiryu de volta da morte, e o 9 é a luta com o Cisne Negro, que o pessoal ficou usando que o Cisne tava parecendo uma pomba. Ele virava assim. Porque são 2 episódios que tem um traço muito parecido justamente por causa disso. Né? Mas dá pra você realmente perceber isso, porque até nas cenas de confronto entre os personagens, os planos que ele usa, geralmente o visual do Shingo Araki, você tem aquele personagem com um plano ortogonal muito certinho, muito simétrico, muito harmonioso. O Obari vai fazer aquele ângulo vindo do chão assim, que o personagem tá meio de frente, assim, meio de lado, com tal. as pernas meio, né? Meio tortinho, assim, porque é pelo dinamismo da cena. Ele sacrifica, às vezes, a própria estética do personagem em função do dinamismo da cena também, né? Sim. É uma coisa muito legal também. E outra série conhecidíssima aqui no Brasil que o Obari tem o dedo é Repo, né? A abertura de Guerreiras Mágicas de Heart tem, né, ali o... Anime de mecha? Né, que tem os machins, né, os gênios. Tem, mas a abertura... Ele tá lá. Inconfundível. Você bate o olho nesses machins e você fala, nossa, isso aqui... Lembra lá. É o Obari, Masami Obari. Inclusive, puxando um outro anime que não é conhecido aqui no Brasil, que é Metal Armor Dragonar, foi um outro que chamaram ele pra corrigir a abertura. Na verdade foi o contrário, viu? É? Porque visualmente você vê que o design dos robôs, dos mechas, ele é muito harmonioso, ele é muito certinho, aquela coisa. É um trabalho de engenharia, assim, incrível. Botaram na mão do Obari e o Obari transformou num negócio de super-herói. O robô tem pose, tem uma personalidade, tem uma marcação, ele é muito mais angular. Só que é uma coisa que, de uma certa forma, poluiu um pouco, né, o staff, porque o pessoal via o desenho dele e fala, pô, isso aqui é legal, cara, vamos tentar fazer mais parecido aqui. Só que cada animador tem mais ou menos a sua própria percepção do que você vai ter de cada personagem. Então, sei lá pelo 6º, 7º capítulo, você via o mesmo robô com 4 ou 5 versões diferentes, né? Tanto é que a própria abertura, depois quando eles foram fazer as versões para home video, eles, na verdade, deram um certo... Pode chamar de downgrade? Eles tiraram o visual do Obari. Só tá até o episódio 10, e aí depois, a partir do 11, entra um robô quadradão lá, que nem parece o Dragonar mesmo. Aí você vê que realmente o visual dele, eles tiveram que dar essa baixada assim de bola pra... É mole? Acompanhar o tio é difícil. Difícil? O tio não, que naquela época... naquela época... Ele era o menino impetuoso ali, que a gente vai falar no próximo tópico. Vamos pro número 4? Número 4. Experimentação sem medo. Eu acho que... Eu acho não, né? Falar eu acho é tenso.
numa indústria tão tradicional quanto a japonesa, é muito difícil, principalmente quando você é novato ou quando você começa a ganhar um certo destaque no mercado, você se arriscar tanto, né? Você tentar criar algo novo. A tendência é você aprender com os veteranos, né? Até uma coisa bastante enraizada na cultura japonesa, né? Você ter esse respeito à senioridade, né? Do senpai. Quem tá ali é o senpai, de fato é o senpai. E como a gente tinha dito no tópico anterior, é aquela coisa, né? A gente fala, não, é difícil acompanhar o tio, mas ele não era tio na época não, porque ele era muito novo, inclusive. 19 né? anos. 19 anos e ele já tava botando banca, já dando palpite no trabalho de só Katsushi Murakami, por exemplo. Katsushi Murakami foi responsável aí pela criação do visual de Jaspion, Shider, Charivan, Gaban, Kamen Rider Black. A gente vai ficar aqui uma meia hora falando. Pouca coisa, né? E eles trabalharam junto em Dankuga, né, em 85, e um jovem petulante. Um jovem ousado? Ousado chegou pro Katsushi Murakami e falou: vê se você faz uma cara bonita aí pro Dankuga. Mano, tipo, o cara deve ter parado assim, respirado todo mundo e falado: da onde saiu esse moleque? O moleque já tava conseguindo ganhar destaque naquela época, né? É uma coisa interessante a gente falar disso, porque o próprio visual, os designs do Katsushi Murakami, eles prezam muito pela funcionalidade. Então tudo que você vê assim, nas próprias linhas do Jaspion mesmo, você vê, vai ter uma luzinha aqui, um colorido ali, mas eles fazem sentido, eles conversam, eles têm harmonia. O Obari, ele vai sacrificar muito disso em nome justamente do dinamismo. E, no entanto, é o que você vê mesmo na própria face, né, da Cooler também. O Obari Style, ele ganhou uma notoriedade enorme lá no Japão, né, cara? Porque vários artistas, inclusive conhecidos hoje no nosso mercado, trabalharam junto com o Obari, ou na Sunrise, ou em outras empresas que eles trabalharam juntos, na própria empresa do Obari, né, que ele trabalhou, Gonzo, que ele trabalhou fazendo Gravion também, e pegaram algumas coisas ali que usam até hoje, né? Sim, sim. O Akira Amemiya do Trigger, né, que foi responsável por Gridman recentemente, inclusive algumas pessoas chegaram a comparar algumas cenas de Gridman com cenas de Gal Geiger, que por acaso um certo Masamu Obari era responsável por fazer a parte das batalhas, né, os diretores de batalha, né, entre mechas, e até chegaram a acusar o Amemiya de plágio, né? Que o Obari acaba não falando nada porque ele sabe que as pessoas se inspiram mesmo. E o Obari, ele teve uma participação, nesse aspecto, ele teve uma participação muito, muito importante na franquia Gundam, cara. Também no Gundam, hein? Em Gundam, porque o Obari, desde o Gundam Age, da segunda abertura, a primeira e segunda abertura do Gundam Age, eu tô um pouco em dúvida, o Obari adentrou diretamente ali no universo de Gundam e começou a mexer com a direção de batalhas. Então, se você pegar algumas séries de Gundam Age, Build Fighters é mais notória, tanto a Build Fighters quanto a Try, ele tem se envolvido diretamente, e no Divers agora tem inclusive 2 ou 3 cenas, cara, que é basicamente o Obari Style. Eu acho que isso, inclusive, sintetiza muito bem a própria evolução do Masami Obari também. No Gundam você vê que ele traz o dinamismo dele e ele respeita o visual dos Gundam da forma como eles são, sem exagerar, sem estourar ângulo, sem nada disso, né? Também passar em cima do design do Tomino e do Kawara, né, cara? É difícil ali, né? Então, mas eu acho que isso faz parte até da evolução dele. Ele precisou lá atrás fazer toda essa experimentação, todo esse exagero para chegar aqui e ele conseguir construir o melhor dos dois mundos, né? Sim, sim. E aí também tem um detalhezinho, né? Quando a gente fala de Gundam, a gente fala de Real Robots, né? Sim. Então, assim, se tem uma coisa que eu acho que nem o Obari vai contra, é essa separação de gêneros. Quando se trata de super robô, o bichinho deita e rola, né? Não se preocupa muito, não. Mas aí também o estilo dele também pode ser muito bem aproveitado, por que não, para os Real Robots também, né? Super Robot Wars tá aí, né? O OG pra dizer, porque a maioria dos mechas ali tem o dedão dele junto. Aí a gente acaba vendo, né, que ele se envolve com um projeto aqui, né, com, por exemplo, o Gundam aqui, se envolve com Super Robots aqui. Tem uma série que basicamente é dele, o símbolo dela é o trabalho dele, né, a série Brave, a série Yusha. Ele também se envolveu com games e tudo mais. E aí é o que a gente acaba sintetizando de tudo isso no próximo tópico. E o número 5, e último tópico da nossa lista é um cara que ama o que faz. Acho que isso sintetiza tudo exatamente como a gente estava falando antes, né? Que ele vai trabalhar com coisas completamente diferentes, de Gundam a jogos de luta,
a animação até de Cavaleiro do Zodíaco mesmo, né? É, um cara que transitou aí em Toei, Sunrise, Ghibli. Cara, o cara tá em tudo que é lugar, né? Ele trabalhou em todos os estúdios grandes. E pra você realmente fazer isso no Japão, você tem que ser um cara com uma paixão absurda, aquela chama que queima, que as pessoas olham e falam, cara, eu quero esse cara trabalhando comigo. E vai levar o cara pra dentro. E é um cara que ele trabalhou com obras de terceiros, ele ajudou a revolucionar o mercado, ele criou um estilo próprio, ele aceitou trabalhar em obras de terceiros. Ele não, cara, não tem tempo ruim pra ele. Igual eu falo, cara, a gente precisa de um animator, ele vai. A gente precisa de um diretor de animação, ele vai. A gente precisa de um cara que cria um anime novo. Ele tá lá também. Ele tá lá também. Ah, ele precisa fazer o OVA do Fatal Fury. Ah, me dá um Neo Geo, um Fatal Fury aqui, beleza. Não, brincadeira. Não é isso não. Deixa eu criar o vilão? Se deixar eu criar o vilão, eu vou, né? Mas, assim, pra mim, Fatal Fury, o Fatal Fury The Animation, né? Que é os três. Mas o Motion Pictures, em especial pra mim, eu tenho um carinho todo especial, gosto muito. Então, assim, eu criei uma simpatia pelo Obari já enorme. Além de ele desenhar a série Usha, que é uma das minhas séries favoritas, ele tem feito Gravion, que é um dos meus super robôs favoritos. Cara, é difícil, né? É um cara que você vê que não só ele trabalha em todas essas séries diferentes e tal, e que imprime esse estilo também, mas ele também esconde algumas coisas aí dentro dessas obras em que ele trabalha, as próprias preferências pessoais, né? A gente já acaba tendo que citar um pouco dessa parte do fanservice que ele acaba criando pra essa série, né? Tem umas coisas... Perdido nada, filho. Tem umas coisas aí que o negócio é famoso também, né? Mas não cabe a nós falar isso agora, mas, por exemplo, até mesmo nas séries mainstream dele, se você for ver Fatal Fury igual Kaiser, tem. Vão ter frames, a molecada quando vai pausar no frame certinho lá, vai encontrar pagando... Sim. Gravion tem nas duas, tanto na Gravion quanto na Gravion 2, você acha vários framezinhos legais, assim, perdidos. Mas isso é uma coisa muito pessoal dele, né? É uma característica que não foi um diretor que falou, não, você tem que fazer e tal. É um negócio que ele escondeu porque ele realmente gosta. Então, nesse sentido, ele é bastante autêntico, né? Sim, e não prejudica em nada o trabalho dele, não vai mexer com a obra em si. Hoje em dia ele melhorou também, ele tá um pouco menos para essa parte, ele tá mais técnico, né, também. Ele tá muito mais técnico. Hoje em dia, eu sigo ele no Twitter, eu vou falar pra vocês, eu passo mal todo dia, porque na escassez de mecha que a gente tá hoje, né, do super robô, né, Hell Robots a gente tem Ganda todo ano, então ainda dá pra abastecer. Mas toda vez que ele publica uma arte de algum super robô no traço dele, eu quero morrer e nascer de novo, porque é maravilhoso, né? É maravilhoso mesmo. E assim, pra quem quiser acompanhar o trabalho do Obari mais de perto, né? A gente sabe que ele não tem lançado muitas coisas proprietárias. Assiste Gundam Build Fighter. Toda essa sequência de Build Fighter até o Rise agora, toda a direção de ação é do Obari. O Build Fighter, a primeira série, é maravilhosa, tem muitas batalhas lindas, assim, clipes que você pode assistir assim, que são incríveis. O Try também, porque o Try é mais focado na parte de artes marciais mesmo, com o estilo o Burning Gun, inclusive, é um Gundam que luta hand to hand ali, e tem o Obari, vocês vão ver o Obari a dar com pau, então assim, dá pra vocês acompanharem numa série que não é tanto o estilo dele, mas que ele imprime uma das coisas que pra mim ele tem de melhor, que é a direção de artes marciais. Bom, no fim das contas, é um cara que rendeu meme? Com certeza rendeu meme, inclusive antes de meme ser chamado de meme. É um cara que fez muita coisa diferente, muita coisa esquisita? Com certeza ele fez muita coisa esquisita. Mas é um cara que, no final das contas, foi por causa dessas experimentações dele que a gente tá chegando no ponto onde a gente está hoje com essa indústria, né? Com evoluções naturais, com coisas bem diferentes, essa falta de medo de experimentar, essa coragem de experimentar muito, né? Importante, é um cara que defende a animação tradicional. O cara que defende a animação ao melhor estilo, aquela animação raiz, sem as CGs, até porque ele fala que a CG prejudica muito, né, essa questão de movimentação e tudo mais, no estilo Obari, tá? Outros estilos aí a gente sabe que acabam facilitando bastante. Mas é um cara cujo trabalho também os animadores 3D podem aprender muito com ele. Sem dúvida, podem aprender muito com ele. Concordo. E vocês, gostaram do formato desse On Fire, que a gente fala de um artista especial, hoje especialmente do Masami Obari? Tem algum outro artista que vocês gostariam que a gente falasse um pouco da carreira dele, procurasse sobre as obras, sobre como ele revolucionou o mercado em que ele entrou? Deixa pra gente nos comentários aí, vai ser muito legal. Se vocês gostarem desse formato, a gente pode trazer mais, né, Takeshi? Tem muita coisa legal também, né? Muitos artistas bacanas. Artistas legais, aí, autores que a gente gostaria de falar. Mas
depende da aceitação de vocês, né? Não precisa ser só, de repente, um animador. Pode ser também um autor, pode ser roteirista. Acho que até seiyuu, de repente, o pessoal que... A gente sabe que o pessoal também assiste bastante anime legendado e tal, e as vozes a pessoa acaba se apegando mesmo quem não entende japonês, né? Aí, ó, Nobuyuki Hiyama. Nobuyuki Hiyama. Foi só uma diquinha do Haterman, assim. Só uma. Não sabe quem é ele? Procura, dá uma googada lá. Você pode não lembrar do nome dele, mas você já ouviu a voz dele. Gritando pra caramba. E outra, hein? Em anime e tokusatsu, hein? Não é só em anime, tá? Tokusatsu também. Mas deixa tudo aí pra gente nos comentários. Obrigado por ficar com a gente até o final desse vídeo. Não esquece de compartilhar com seus amigos. Não esquece de, se você não for inscrito no canal, de se inscrever, fazer parte da nossa família aqui pra gente conversar direto desses temas. Vamos bater papo, né? Vamos conversar e a gente quer saber o que vocês pensam. Deixa pra gente aí nos comentários, beleza? Valeu e até a próxima!